Professor, o país passa atualmente por sua mais grave crise institucional e econômica desde a redemocratização nos anos 1980. Além do impacto direto nas contas da universidade, do qual já falamos, toda uma série de direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição de 1988 está sendo abolida, a toque de caixa e sem o amplo debate com a população que deveria preceder mudanças dessa magnitude. Dentre os alvos dessas reformas de cunho privatista, está também a educação de caráter público, gratuito e de qualidade, a exemplo do que se viu com a reforma do ensino médio ora em curso. Apesar do papel estratégico da universidade pública, com destaque para o sistema estadual paulista para a produção de conhecimento no país, há fortes pressões para mudar o modelo atual. Entendemos que o caráter público e os instrumentos de democracia interna da Unicamp são elementos fundamentais para que ela possa exercer a contento seu papel na sociedade. Como o senhor avalia a compatibilidade entre o modelo de universidade que temos na Unicamp e esse cenário atual? Caso entenda que há necessidade de se repensar esse modelo, quais seriam os eixos das mudanças que considera necessárias? Como o senhor vê o papel da universidade diante da crise? A Unicamp deveria concentrar-se apenas em suas pesquisas e atividades intramuros ou tem de se posicionar-se face ao que está ocorrendo no país? Certamente a universidade tem a obrigação de se posicionar em relação ao que está acontecendo no país. E eu dou um exemplo concreto do que fizemos em relação a essa questão mencionada da reforma do ensino médio. Nós nos insurgimos quanto a isto e produzimos uma moção que foi apreciada na Comissão Central de Graduação e encaminhamos essa moção ao Congresso Nacional, na pessoa do presidente do Senado, que é o presidente do Congresso. Mas eu entendo que manifestações de repúdio, elas são muito acanhadas, tanto é que esse projeto de reforma acabou sendo aprovado, né, e nós estamos sendo bombardeados na mídia, especialmente na televisão, com propagandas do governo federal. Infelizmente, isso caminhou sem que houvesse, de fato, um amadurecimento da sociedade e que isso tivesse repercussão no Congresso Nacional. Dentro da nossa universidade, quando nós falamos que a universidade tem que se posicionar, entendam que a universidade, com a força da sua marca, mas respaldada pelas suas competências nas áreas específicas da natureza de cada assunto que vem sendo tratado, quer nas esferas legislativas ou executivas estaduais ou federais. Portanto, é uma obrigação nossa e eu entendo que esse é o papel do reitor em levar a posição da universidade. Por que esse é o papel do reitor? Pelas razões que já apresentei aqui anteriormente. Tendo o reitor um status, né, de secretário de Estado, no governo do Estado, isso para mim é claro, nós precisamos estar presentes e fazer ver a importância do cargo de reitor por quem o ocupa em todas as instâncias, e aí se estende também essa ação em relação à Assembleia Legislativa. E por que não nos ministérios que compõem o governo federal, já que a proposta de reforma de ensino médio, que aqui foi dada como um exemplo, ela acabou sendo patrocinada pelo Ministério da Educação. E foi apresentada, o que mereceu o nosso repúdio, porque não tinha as características constitucionalmente previstas de urgência na sua tramitação, como uma proposta de legislação por medida provisória, o que impediu que o assunto fosse convenientemente tratado. Nós entendemos que a universidade pública deve ser defendida, nós já discutimos as maneiras pelas quais ela deve ser conduzida. Falando da crise, não podemos deixar de lembrar que nós, de fato, passamos por uma crise econômica e a maneira pela qual as repercussões dessa crise econômica, eu digo passamos, porque os indicadores macroeconômicos atualmente apontam no sentido de uma gradual, porém segura recuperação. Nós temos uma inflação em baixa, juros em baixa, câmbio estável, uma balança comercial amplamente favorável às exportações, recuperação industrial, safra agrícola recorde, entre outros indicadores, que nos fazem, de fato, prever que teremos um PIB positivo agora em 2017,
Os dados recentes de arrecadação da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de São Paulo já indicaram, por exemplo, que o comprometimento da folha de pagamento da nossa universidade com base na receita efetiva de dezembro ficasse em 95,5%, 98% em janeiro, fevereiro, que é um mês curto, então devido à sazonalidade ultrapassou 100%, mas isso é transitório, todos os anos isso acontece, nós devemos passar por um período de estabilidade no primeiro semestre de 2017, começarmos a recuperar em 2018, no segundo semestre de 2017 e em 2018 a previsão é que tenhamos de fato um cenário político mundial e brasileiro mais favorável para que nós possamos estabelecer planejamentos internos de tal forma a estarmos preparados para enfrentar as crises que eventualmente venham à frente. Daí a importância, e eu volto a enfatizar, de termos uma instância ágil na concretização e execução das ações da nossa universidade. Essa diretoria executiva, a exemplo do que eu tive como experiência lá atrás na Faculdade de Ciências Médicas, vai fazer toda a diferença, porque inclusive as repercussões que levaram a, na realidade, não contingenciamentos, mas cortes transversais que prejudicaram desigualmente as unidades, deixarão de acontecer. E nós poderemos, então, tratar cada unidade, isto é, cada unidade vai tratar das suas necessidades de acordo com as suas prioridades, porque teremos condição de lhes dar total autonomia de gestão financeira quando estivermos em condição de melhor economia, como se avizinha.